boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael Silva e a gente dá continuidade aqui ao nosso curso intitulado Da Filosofia como Modo de Vida. No encontro de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre as considerações inatuais do Friedrich Nietzsche, com ênfase na segunda delas, sobre a história, né? Sobre, enfim, a tradução desse título às vezes varia, mas é algo como sobre o uso e a desvantagem da história para a vida, algo assim. Tá? Sempre que vocês quiserem falar alguma coisa, sintam-se à vontade, escrevam por aí, no chat, ou simplesmente abram o microfone e falem diretamente. Tá? A participação de vocês é ótima para dar uma vivacidade para o curso, que começa tarde e tem muita gente cansada, né? A gente começa, então, com essa digamos, referência ao título dessa obra, Considerações Inatuais. Em alemão, o título é Unzeitgemäße Betrachtungen. Betrachtungen é uma palavra que coloca menos dificuldade. Ela ia da ordem da consideração, da reflexão, né? Tem algo da ordem da visão. Então, visões, considerações, reflexões. Mas o que mais nos interessa aqui é o adjetivo Unzeitgemäße. Como eu coloco no slide, ele é formado pelas noções de tempo, em alemão Zeit, e medida, em alemão Maß, mas precedidas pela negatividade do prefixo né? Então, Unzeitgemäße é literalmente, então, ou in, tempo, medida. Né? Daí tá. O que isso quer dizer? Em geral, um Zeitgemäße é aquilo que é da ordem de algo que está fora do tempo. Então, se, por exemplo, uma árvore produz um fruto fora da época daquele fruto, ela deu um fruto temporão ou extemporâneo. Uma forma de dizer isso em alemão é um Zeitgemäß. Algo parecido é quando, sei lá, alguém sai vestido com roupas muito ultrapassadas. Está usando roupas um Zeitgemäße. Só que, obviamente, a escolha dessa palavra pelo Nietzsche, ela tem implicações que vão sendo desenvolvidas ao longo dos 4 fascículos em que esse livro é escrito. Tá? Esse livro ele tem 4 partes. Originalmente, o Nietzsche tinha previsto escrevê-lo em 13 partes. Seria publicado ao longo de algo como ao longo de 7 anos. Tá? Período de publicação e escrita longo. Mas ele já sai desde o início dividido em fascículos, assim, no plural. Então, considerações intempestivas ou extemporâneas, e ele elabora pouco a pouco o que ele entende por esse estar fora do tempo. Tá? E o que a gente compreende, eu vou mostrar para vocês no livro, né, que a gente vai ler hoje, como isso aparece. O Nietzsche frequentemente vai reivindicar uma resistência explícita aos juízos e critérios do tempo presente, se reivindicando, portanto, como uma espécie de antimoderno. Ele não pretende que as suas considerações sejam inatuais, no sentido de considerações desprovidas de atualidade, nem que elas sejam, de alguma forma, extemporâneas, tenham vindo antes do tempo apropriado, né, ou depois do tempo apropriado, mas elas são avessas às modas, são avessas aos modismos do presente. E frequentemente com esse teor combativo que a palavra vai aparecer nos escritos desse período, porque o jovem Nietzsche, enquanto um frequentador da antiguidade clássica, enquanto filólogo, vai ver, digamos, na oportunidade de se voltar para os gregos antigos, para os romanos, um momento de colocar em suspenso tudo aquilo que é naturalizado no tempo presente. E isso vai aparecer para ele da seguinte forma. A partir de um contato com esses grandes outros da antiguidade, que são os gregos, em menor medida os romanos, ele vai se voltar para o tempo presente, estranhar profundamente práticas, discursos, valores do tempo presente e, imbuído desse espírito antigo, vai confrontá-los. Tá? Então, tenho preferido traduzir um Zeitgemäße pela noção de intempestivo, porque
etimologicamente se mantém aí a noção de tempo e se ainda traz uma certa sonoridade da tempestade. Tempestade vem da palavra tempo também em latim, mas do caráter, digamos, tempestuoso dos escritos do Nietzsche. Tá? Sobretudo nisso, então, que ele está dizendo que é preciso agir no tempo, contra o tempo presente, em prol de um tempo futuro. E boa parte, digamos assim, da reflexão do Nietzsche, desse momento pelo menos, passa por isso. Esse reconhecimento de que é por meio de um choque entre presente e passado que a gente pode construir um futuro diferente. A meu ver, essa é uma das grandes contribuições que o Nietzsche, filólogo, tem a oferecer a quem trabalha com o campo dos estudos clássicos até hoje, que é dar um direcionamento, não é nem da ordem, né, de uma antiguidade exemplar, paradigmática, tentar se voltar para os gregos e falar, olha como os homens de antanho eram melhores que os homens de hoje, nem é na ordem historicista de vê-los como extremamente estranhos, totalmente próprios, né, a um contexto arcaico, primitivo, mas usar da oportunidade desse contato com a alteridade para se colocar em perspectiva, para permitir-se transformar-se em vista de algo melhor, né, em vista de algo diverso. Como eu disse para vocês, então, as Unzeitgemäße Betrachtungen são publicadas aí a partir do ano de 1873, a primeira delas com esse título, né? Então, todas são assim, tá? Tem a discriminação de o título geral, Unzeitgemäße Betrachtungen, então, considerações intempestivas, extemporâneas, o número da parte referente, então, erstes Stück, primeira parte. Depois a segunda, zweites Stück, né, segunda parte. E no caso da primeira, intitulada Davi Strauss, Der Bekenner und der Schriftsteller, o confessor e o escritor. Essa é uma consideração intempestiva que o Nietzsche escreve contra o Davi Strauss, então explicitamente desde o título. Ele faz acusações muito graves à falta de cultura da modernidade. As acusações ali são contra uma espécie de decadência geral que passa pela, digamos, industrialização, a alienação do próprio trabalho, o utilitarismo educacional, então, um treinamento profissional em vez de uma formação para se tornar uma pessoa plena. E o Nietzsche encontra no que é o sucesso esplendoroso que o livro do Davi Strauss, intitulado Da Antiga e da Nova Fé, uma confissão, publicado em 1872, vai encontrar junto ao público alemão e vê nisso um sintoma da decadência dos tempos vividos por ele. Por que o Davi Strauss? O próprio Nietzsche vai se desculpar um pouco dizendo, olha, esse é um alvo muito pequeno para mim, fala isso em cartas, fala isso em diários, mas para mim foi tão bizarro que esse livro tenha se tornado um sucesso que eu só pude falar contra ele para falar contra o público dele, contra as pessoas que o leram e acharam que ele fosse um bom livro, ainda que, digamos, as coisas sejam mais complicadas do que isso, no caso do Nietzsche. Por quê? Aí entram alguns detalhes biográficos curiosos. Vou falar muito rapidamente desse primeiro texto para a gente passar para o segundo logo. Não é a primeira vez que o Nietzsche lê um livro do Davi Strauss e fica movido por essa leitura. O Davi Strauss é autor de um livro chamado A Vida de Jesus, Criticamente Examinada, publicado em 1835, e essa obra foi lida pelo Nietzsche em 1865, portanto, quando ele tinha ali, se ele nasceu em 44, ele tinha ali algo como 20 anos de idade, né? Uma coisa assim. E ele menciona a leitura desse livro para a irmã, um livro que, inclusive, mexe um pouco, né, com certas crenças dele, ainda jovem, e entra como um dos ingredientes assim, né, da reflexão crítica que ele propõe, não só da figura de Cristo, mas do cristianismo enquanto um movimento cultural histórico mais amplo. Ou seja, a primeira leitura que o Nietzsche faz dessa primeira obra, A Vida de Jesus, Criticamente Examinada, ela é positiva. Ele, digamos, se identifica até certo ponto com os
pontos defendidos pelo autor, mas no que é essa segunda publicação, de 1872, o Nietzsche tem discordâncias profundas e parece que é movido pelo próprio Richard Wagner, que tinha desavenças com o Strauss, que ele se decide a escrever e publicar esse texto. O texto encontra uma certa popularidade, tá? O Nietzsche recebe, sei lá, algo como 50 resenhas ao longo do primeiro ano de publicação da obra, enfim, muitas resenhas, algumas elogiosas, outras nem tanto, mas em todo caso o que conta é que, falando contra a cultura do tempo presente, de forma muito abertamente contra a cultura alemã do tempo presente. E isso, quem leu o texto de hoje percebeu, ele fala contra os alemães contemporâneos dele. Ele diz, olha, vocês estão muito satisfeitos aí em terem vencido a França na Guerra Franco-Prussiana, mas vocês não têm cultura. O que vocês têm é um arremedo de cultura, é uma bagunça, e se vocês não modificarem isso, o futuro que vocês almejam enquanto povo, enquanto pretensa cultura, está fadado ao fracasso. Então, digamos, esse apelo ao contemporâneo, como eu disse, ainda que na chave da resistência, catapulta as vendas do primeiro livro do Nietzsche. No caso do segundo, esse segundo fascículo, Zweites Stück, a segunda parte das considerações intempestivas, intitulado Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, então, da utilidade, do uso e da desvantagem da história para a vida, é uma publicação que conhece muito menos popularidade, tá? Ao contrário do que ele mesmo esperava, porque o historicismo era uma voga, digamos, na produção epistemológica do século XIX. Então, obviamente, o historicismo está ali no campo da história de forma mais direta, no campo da filologia clássica, mas entra com, digamos, como um dos pressupostos epistemológicos para praticamente qualquer área do conhecimento, desde as ciências naturais, as ciências matemáticas e outras. Ele pretendia ter sucesso, portanto, com essa crítica contra o historicismo vigente na sociedade do tempo dele. Contudo, nem mesmo as pessoas mais próximas do círculo de amizades recebem bem o livro. Tá? O Erwin Roda, que era um filólogo amigo dele, o próprio Wagner e outros wagnerianos não entendem muito bem o que o Nietzsche quer com esse texto, ainda que, décadas mais tarde, esse vá ser reconhecido como um grande texto por leitores como Heidegger, por exemplo, e outros estudiosos da obra nietzschiana. Ele polemiza de forma mais direta contra esse Eduard von Hartmann, que é o autor de um livro chamado A Filosofia do Inconsciente. Ele é mencionado ali umas 5 ou 6 vezes ao longo do texto, tem outras alusões críticas, mas, digamos, ele é muito menos central para essa segunda consideração intempestiva do que o Strauss tinha sido para a primeira. E a gente vai usar nessa apresentação de hoje essa tradução, tá, do André Itaparica, publicada pela Edra. É uma boa tradução, eu cotejei sempre que possível com o alemão, então fui lendo o alemão e vendo a tradução. Tem uma ou outra parte desviante, mas é inevitável, né? Todo trabalho de tradução envolve perdas, sejam elas conscientes, sejam elas inconscientes, por parte do tradutor, perdas e transformações, e no caso dessa tradução específica não é diferente. Vamos começar lendo aqui 2 trechos do prefácio. Tá? O primeiro deles, bem inicial ali, como de fato o prefácio se inicia. Nietzsche diz: aliás, odeio tudo aquilo que apenas me instrui, sem aumentar ou estimular diretamente minha ação. Com essas palavras de Goethe, que expressam um resoluto Ceterum Censeo, pode ter início nossa consideração sobre o valor e o desvalor da história. Nela se mostra porque o ensinamento sem vivência, porque o saber que entorpece a ação, porque a história como fútil excesso de conhecimento e luxo devem, nas palavras de Goethe, ser odiados, porque ainda nos falta o mais necessário e porque o supérfluo é inimigo do necessário. Precisamos da história para a vida e para a ação, e não para uma cômoda renúncia da vida e da ação. Então aqui já começa, digamos, uma petição de princípio do Nietzsche, né? Ele reivindica a autoridade do Goethe. É até interessante que a frase comece com esse aliás, porque dá a ideia de que, né, algo veio antes,
que é a primeira consideração intempestiva. Daí se desdobra concatenamento lógico da segunda, que é essa ideia de que a história deve servir à vida, de que o conhecimento deve estar à disposição, né, de uma melhoria da excelência da vida, algo que, enfim, digamos, defensores de uma ciência objetiva, às vezes poderiam contestar, né, o que é estar a serviço da vida. Nietzsche vai ter uma resposta a isso lá no final. Seria uma contradição, alguma forma de conhecimento que envenenasse a própria vida, porque em não havendo vida, não há conhecimento. Então é um conhecimento que se destrói a si, enquanto uma vida sem conhecimento não necessariamente é autodestrutiva. Ou seja, nesse sentido, a vida, da perspectiva do que propõe o Nietzsche, é um valor mais elevado do que o saber, do que o conhecimento, que é a história, enquanto esse campo de saber. Tá? E nesse prefácio, o Nietzsche vai exemplificar muito bem, assim, vai mais do que exemplificar, ele vai refletir com muita pertinência sobre o que ele está querendo dizer pela palavra Unzeitgemäß, essas pela qual nós começamos a exposição hoje. Ele diz lá no finalzinho do prefácio: extemporânea é esta consideração também porque nela procuro compreender a cultura histórica, da qual nossa época com razão se orgulha, como infortúnio, privação e carência. Porque eu, além disso, acredito que todos nós padecemos de uma febre histórica devastadora e devemos ao menos reconhecer que dela padecemos. Eu, somente na medida em que sou pupilo de uma época mais antiga, ou seja, da grega, posso vir a ter, como um filho da época atual, experiências tão extemporâneas. Para tanto, permito-me confessar, até pela minha profissão de filólogo clássico, não saberia que sentido teria a filologia clássica em nossos dias, senão de intervir extemporaneamente, isto é, contra a época, sobre a época e a favor de uma época futura. Então vejam, aqui nós temos a melhor definição que ele vai dar do que ele entende por extemporaneidade, ou se quiserem, intempestividade, no caso dessas considerações publicadas ainda enquanto filólogo. Isso é importante, tá? Porque ele está escrevendo enquanto professor de filologia, reivindicando, digamos, a pertinência que ainda pode haver esse lugar dentro da sociedade do tempo dele, ainda que ele veja sinais muito claros de que essa é uma posição deixada cada vez mais de lado. O que ele está dizendo é, essa sociedade que nos deixa de lado está errada não porque ela nos deixa de lado. Isso a gente vai ver na leitura seguinte, tá? O que seria uma consideração intempestiva chamada Nós Filólogos, em que ele detona os profissionais da mesma área que ele. Está dizendo, tem que colocar de lado esse pessoal mesmo. Esse pessoal é sintoma da decadência dos tempos. Mas ele questiona esse tempo presente por tudo mais que vem dentro desse pacote de decadência, da perspectiva que ele assume, que inclui desde a profissionalização muito cedo da juventude, a, digamos, alienação do trabalho industrial. Óbvio que ele não usa termos marxistas, né? O Nietzsche ele era um anti-marxista, mais ou menos convicto, né? Mais ou menos aberto, mas ele tem críticas contundentes ao sistema capitalista, ao sistema de produtividade em escala industrial, tanto em termos, né, de produção de commodities, assim, mas também de produção do conhecimento. E, obviamente, muito crítico a essa massificação da cultura, aos meios de expressão midiáticos, jornalísticos. Ele vê em tudo isso manifestações de um decaimento do nível cultural da época dele. Tá? Daí essa ideia de escrever contra o seu tempo presente. E, de certa forma, o que explica a impopularidade do texto dele. Como eu disse para vocês, foi um fracasso de vendas esse segundo fascículo das considerações intempestivas e não me parece gratuito. Né? Ele está, de fato, digamos, dizendo verdades muito incômodas para os contemporâneos, e isso se reflete na forma como o livro é recebido. Tudo bem até aqui? Se tiver tudo tranquilo, a gente continua.
Agora, digamos, abordando o que são os primeiros passos dessa segunda consideração intempestiva, e ele começa com algo que, de certa forma, nós já abordamos antes, que é essa pretensa distinção entre o que é próprio do ser humano e o que é próprio do animal, algo que ele retoma, de certo modo, dos gregos, mas que é um lugar comum também do tempo dele, que é o ser humano é o animal histórico, enquanto os outros animais são desprovidos de historicidade, porque eles vivem o dia a dia, obviamente eles têm memória, eles conseguem lembrar de onde eles vieram, né? Conseguem reconhecer familiares, conseguem reconhecer inimigos, etc. Mas eles não têm historicidade enquanto registro da memória, passagem, né, gráfica dessas memórias para as próximas gerações, e isso parece constituir para o Nietzsche um fator distintivo entre o que é o animal não humano e o que é o animal humano. Ele começa falando sobre isso porque justamente vai ser uma reflexão sobre a história, o lugar da história na vida. Isso já, digamos, coloca uma perspectiva a partir da qual o problema é abordado, que é o de uma certa utilidade para a vida do conhecimento, em específico do conhecimento histórico. As reflexões dele, em vários momentos, são super interessantes. Eu faço aqui referência a um momento em que ele pensa no que seria um ser humano que tivesse uma memória absoluta de tudo. E eu conto para vocês que o Jorge Luiz Borges colocou isso no papel. Tem um conto dele chamado Funes, o Memorioso, em que ele está ali pensando no que é um sujeito que bate a cabeça um belo dia e desenvolve uma espécie de hipermemória, a ponto de, para ele, né, ser possível se lembrar especificamente de cada folha de uma árvore, porque cada uma delas tem uma particularidade, e o que o Borges, de certa forma, sugere nesse conto é que essa memória total e absoluta inviabilizaria a própria linguagem, porque não haveria palavras bastantes para se referir a itens de um mesmo grupo, de um mesmo gênero, se a gente tentasse manter as distinções específicas dela em conta nas referências assim feitas. É como se o sistema travasse. Então, o Nietzsche alude a isso também. Ele diz que essa memória seria impossível, levaria à desgraça do próprio homem. E no âmbito dessas reflexões que ele vai dizer, então, que o histórico e o ahistórico são igualmente necessários para a saúde de um indivíduo, de um povo e de uma cultura. O que é próprio do humano é a memória, mas a memória total e absoluta seria uma doença. Então é preciso ter um equilíbrio entre o que é próprio do animal, esse esquecimento, o que é próprio do animal não humano, a memória. Concluindo um pouco depois, se alguém pudesse estar em condições, em diversos casos, de inalar e respirar a atmosfera ahistórica, na qual todo evento histórico grandioso surge, esse alguém poderia, talvez, enquanto um ser que conhece, elevar-se a um ponto de vista supra-histórico. Eu cito aqui esse trecho, embora eu confesse que nas primeiras vezes em que li esse texto, eu sempre saltasse um pouco essa história de ahistórico, supra-histórico, eu achava isso uma bobagem tremenda, mas foi lendo um dos comentários mais recentes, salvo engano, de 2019, as Considerações Intempestivas, publicado e escrito em inglês, que eu atentei para o fato de que o escrito do Nietzsche ele funciona um pouco no que é chamado ring composition, né, ou ring composition. Ele traz esse tema do supra-histórico, do ahistórico aqui no início e retoma lá no finalzinho, nas últimas páginas, porque embora o tema sobre o qual ele vá tratar seja a história, ele está tratando da história, na maior parte das vezes, como problema. Óbvio que ele vai fazer também uma exaltação a certos tipos de história que servem à vida, mas ali da seção 4 até a seção 10, ele está falando da história enquanto uma doença dos tempos contemporâneos a ele. E o antídoto para essa doença é o que ele chama de ahistórico, supra-histórico, e aqui a gente tem uma pista do que ele está entendendo por isso. Tá? Ele está dizendo então que eventos grandiosos
exigem que as pessoas envolvidas na confecção, na execução desses eventos, trabalhem de uma perspectiva ahistórica ou suprahistórica. Isso é como se suas ações não fossem motivadas simplesmente por questões contingenciais, mas como se eles estivessem agindo em vista de algo maior. Esse algo maior vai ser depois especificado como sendo próprio da religião ou da arte. Ou seja, o ahistórico, o suprahistórico é da ordem de fato de uma espécie de loucura, uma saída de si, em que você consegue imaginar a existência de valores transcendentais que guiam a sua ação ou as suas ações, ainda que momentaneamente. Robespierre não estava sempre fora de si, né, assim, agindo fora do tempo. Para citar aí um exemplo de um revolucionário que participou de um momento grandioso. A gente poderia pensar em artistas também, né? Bem, mas eu acho que o que mais nos interessa não é propriamente isso, o que mais nos interessa é a crítica que ele faz ao excesso de história. Mas antes da gente chegar a esse momento de crítica ao tempo dele, aos contemporâneos dele, vale a gente levar em conta o que é normalmente o aspecto mais comentado desse texto, que é essa ideia da história a serviço da vida e, portanto, havendo diferentes momentos de vida, diferentes necessidades da vida, diferentes tipos de história para servir essa vida. Ele vai dizer, no finalzinho da seção 1, a história, na medida em que está a serviço da vida, está a serviço de uma força ahistórica e, por isso, por essa submissão, nunca pode nem deve se tornar uma ciência pura, como a matemática. Contudo, o grau até o qual a vida precisa de história é uma das maiores questões e preocupações no que diz respeito à saúde de um homem, de um povo, de uma cultura, pois o excesso de história destrói e degenera a vida, degenerando, por fim, a própria história. Ele vai dizer que a vida é uma potência ahistórica, né, uma força ahistórica, porque ela acontece à revelia da história. Ela pode instrumentalizar a história, ela acontece na história, vida humana pelo menos, mas ela se dá à revelia da história. Ela tem certa precedência, por assim dizer, face ao que é a tomada de consciência dos fatos, dos acontecimentos dentro do passado, rearranjados aí pela memória. E é no âmbito dessas reflexões que ele vai propor existirem 3 tipos de história próprios para servir a 3 momentos de vida, ou a 3 tipos de viventes. E essa é, sem dúvida, a categorização mais citada desse ensaio, a parte mais citada, aquela ideia de que existe uma história monumental, uma história antiquária e uma história crítica. Vejam como ele vai explicar, ou tentar justificar a existência desses 3 tipos de história com base no que são esses 3 viventes, esses 3 tipos de seres humanos que experimentam a vida. No início da seção 2 ele diz que a vida precisa do serviço da história é algo que deve ser entendido com tanta clareza quanto esta sentença, que posteriormente deverá ser provada, que o excesso de história prejudica o vivente. Em 3 aspectos, a história pertence ao vivente. Ela lhe pertence enquanto indivíduo atuante e determinado, enquanto conservador e reverente, e enquanto sofredor e carente de libertação. A essa tríade de relações corresponde uma tríade de espécies de história, na medida em que ela permite diferenciar uma espécie de história monumental, uma antiquária e uma crítica. E aí veja, a monumental serve então aos homens de ação, às pessoas que querem construir algo no presente, reivindicando o passado. Daí essa ideia de monumento. Para citar o exemplo mais óbvio que nos grita assim, é a monumentalização de Tiradentes por parte de ufanistas brasileiros. Sempre que tem um momento aí de ufanismo, a gente volta para esses símbolos nacionais e tenta monumentalizá-los. A figura de Tiradentes é patrona do exército, não sei, alguma coisa assim. Mas há ainda homens que simplesmente querem manter as coisas como elas se encontram,
que não querem nem destruí-las, nem transformá-las, querem simplesmente preservá-las como elas são. Esses são os praticantes da história antiquária, mais conservadores, mais tradicionais, mais preservadores, né, de, digamos, tradições locais, de pequenos detalhes ali da cidade, da região, mais provincianos, portanto. São aqueles que fazem a pequena história bairrista, por assim dizer. E tem ainda aqueles que se contrapõem ao status quo, que veem necessidade de transformá-lo porque sofrem no âmbito desse status quo, e esses são os praticantes da história crítica. Na seção 3, o Nietzsche vai especificar um pouco melhor, tá? E eu vou citar aqui porque é um trecho que também é citado assim, ad nauseam. Vocês vão certamente encontrar em outros momentos essa passagem. Vale a pena a gente ver aqui como ele vai caracterizar esses 3 tipos de história de forma mais detida. Cada uma das 3 espécies de história existentes tem seu lugar em um determinado solo e sob um determinado clima. Em outros casos, alastram-se como ervas daninhas. Se um homem quiser criar algo grandioso e precisar do passado, então se apoderará do passado por meio da história monumental. Aquele que, ao contrário, quiser preservar o costume e a reverência pelo que é antigo, cultivará o passado como historiador antiquário. E apenas aquele em quem a carência do presente aperta o peito, querendo livrar-se a qualquer preço do seu fardo, tem necessidade da história crítica, isto é, da história que julga e condena. A transposição descuidada de vegetais produz danos. O crítico sem necessidade, o antiquário sem piedade, o conhecedor do grandioso sem a capacidade do grandioso, são tais plantas degeneradas que se alastram como ervas daninhas quando afastadas de seus solos naturais. Essa passagem é muito importante porque, às vezes, as pessoas, quando leem essa obra do Nietzsche, tendo em vista aquela ideia da filosofia com o martelo, de um Nietzsche destruidor, desconstrutor, questionador dos valores, da moral, etc., podem já vir com a pressuposição de que o Nietzsche aqui defende a prática da história crítica por oposição às outras duas, o que não é de todo o caso. Tá? O que ele está dizendo é, existem momentos, existem épocas, existem pessoas que precisam mais da prática de determinadas formas de história do que outras. Os momentos se transformam, as pessoas se modificam e uma mesma pessoa, um mesmo povo, uma mesma cultura pode precisar, em circunstâncias diferentes, para a preservação da própria vida, para a preservação dos próprios valores, de outros tipos de prática da história. Tá? Ele não endossa de todo a prática crítica de escrita da história, a priori. Pode haver momentos em que ela é necessária, sim, mas ele não a endossa a priori, e é pensando nisso que eu trago um trecho em que ele é muito claro sobre os riscos que a prática da história crítica traz para seus próprios praticantes. Ele não está pensando aí nem assim, né, se a gente for pensar no que é, por exemplo, hoje, o que às vezes aparece criticado como movimento woke, né, o wokeismo, que é essa reivindicação de valores identitários na escolha de obras literárias, na escolha de obras de arte, no cancelamento de autores, etc. Se o Nietzsche estivesse pensando nisso, ele não estaria nem dizendo assim, olha, o wokeismo é um risco para a cultura como um todo, ou o wokeismo é um risco para a sociedade. Está dizendo, para os próprios praticantes do cancelamento, há uma série de riscos muito graves no que diz respeito à sua própria compreensão, à sua própria capacidade crítica, o seu próprio trabalho de criação artística. Só um segundo, Gilvão, já vou abrir, só para concluir. Vejam aí como ele vai dizer isso. A mesma vida que precisa do esquecimento, precisa de vez em quando da destruição desse esquecimento. Então deve tornar-se claro como, por exemplo, é injusta a existência de um privilégio, uma casta, uma dinastia quaisquer, e como essas coisas deveriam perecer.
Então seu passado passa a ser considerado criticamente. Suas raízes são golpeadas com um facão, a piedade é cruelmente pisoteada. Vejam, ele está reconhecendo a necessidade eventual do uso desse tipo de história crítica. Mas daí ele diz, é sempre um processo perigoso, isto é, perigoso para a própria vida. E homens ou épocas que servem à vida dessa forma são sempre épocas e homens perigosos. Pois lá onde somos resultado de gerações anteriores, somos também resultado de seus desvios, paixões, erros e até mesmo crimes. Não é possível se livrar dessa cadeia. Se condenarmos aqueles desvios e nos tornarmos como libertos deles, isso não elimina o fato de que deles descendemos. No melhor caso, reduzimos isso a uma disputa entre a natureza herdada e atávica e nosso conhecimento, ou bem a uma luta de um novo e duro disciplinamento contra um antigo, impregnado e inato. Plantamos um novo hábito, um novo instinto, uma segunda natureza que apodrece a primeira. Então vejam que, num debate, por exemplo, sobre cancelar Monteiro Lobato, Nietzsche estaria a favor de quem diz tem que ler Monteiro Lobato mostrando quais são os problemas daquele tipo de formulação, daquele tipo de concepção. Jogar para debaixo do tapete e falar assim, então, obras de criança não têm problemas de racismo, não tem problemas de misoginia. É simplesmente fingir que um problema não existe e torná-lo mais difícil de ser combatido pela nossa incompreensão futura desse problema. Porque uma geração que é educada, né, digamos, numa literatura toda paz e amor, toda cor-de-rosa, vai ter muito mais dificuldade de identificar os problemas que vai encontrar na realidade empírica, porque não teve contato com ela, ou teve contato com uma história falsificada, né, uma história falseada. Tá? Bem, a meu ver, o cancelamento enquanto um movimento que tenta surtir ali um efeito na base da força pode se justificar. Eu, a princípio, não sou nenhum crítico radical à ideia de que cancelar seja uma estratégia possível, mas só acho que ela tem que ser bem pensada para não se tornar um problema para si mesma, sabe? Como a gente tem encontrado em inúmeros exemplos. O que mais tem exemplo de tiro no pé. A ideia de cancelar o Kafka, por exemplo, beira o ridículo. Mas, enfim, sem querer entrar em polêmicas contemporâneas, eu mesmo, né, a gente está falando das polêmicas contemporâneas do Nietzsche, ele, a partir da seção 4 da obra, encerra, digamos, as modalidades de uso da história para a vida e começa o fio de críticas radicais às tendências historicistas do tempo dele, tendências que ele vê como extremamente perniciosas. E é por isso que a gente está lendo esse texto aqui, porque elas vão mais ou menos na mesma linha, essas tendências, do que a gente criticou como a ruptura entre conhecer um discurso filosófico, dominar ideias, conceitos filosóficos, sem nenhuma expectativa de que seja em vista de uma prática. A modernidade propõe essa ruptura, ou leva a cabo essa ruptura, e o Nietzsche vai ver algo da mesma ordem no que é uma história, um estudo da história que faz um desserviço à vida, que é nociva à própria vida. Ele vai identificar nessa exigência de que a história seja científica e objetiva, assim como produzida a partir de uma pletora de fontes, o máximo possível de fontes, perspectivas, como algo que torna o conhecimento histórico desvinculado de qualquer vivência efetiva para o indivíduo e para o povo. Ele está dizendo, essa ideia de uma história objetiva é uma falácia, e é uma falácia que faz mal para os próprios praticantes dela, porque a gente sempre ocupa um espaço, a gente sempre toma uma posição. E é no momento em que a gente nega tomar uma posição que nós a estamos tomando, só que inconscientemente. Então isso é de uma ingenuidade profunda. E mais do que só de uma ingenuidade profunda. Isso, no final das contas, acaba sendo um procedimento que deixa de levar em conta o que é a tarefa precípua da história, que é servir a vida. E aí, muitas vezes vai ter algum praticante, né, digamos, dos estudos clássicos,
da história da filosofia que vai falar assim, não, eu estudo um autor como eu poderia estudar qualquer outro. Para mim, o tema do estudo é indiferente. Eu posso escolher ao acaso se eu vou estudar Descartes ou se eu vou estudar Platão. Para mim dá no mesmo. Se eu vou estudar Derrida ou se eu vou estudar, sei lá, alguém da filosofia analítica. Searle, né? Austin. E o Nietzsche vai propor isso tendo sempre em vista aquela comparação da qual ele já parte lá no prefácio do texto com a cultura helênica. Ele vai dizer, então, que a cultura antiga, a helênica, era dotada de uma cultura autêntica, cultura essa ausente no caso da modernidade. Nas palavras dele, nós modernos nada somos, somente quando nos preenchemos e nos abarrotamos de épocas, costumes, artes, filosofias, religiões e conhecimentos de outrem, é que nos tornamos algo digno de atenção. Isto é, enciclopédias ambulantes, como poderia nos chamar um Heleno maldoso. Então, essa cultura enciclopédica moderna, essa ideia de que quanto mais conhecimento melhor, se eu dominar a cultura inteira da China, do Japão, de civilizações africanas, de civilizações ameríndias, grega, romana, etc., melhor para mim, é essa lógica de uma acumulação do conhecimento sem fins, como se qualquer conhecimento se equivalesse, sem ver que, na verdade, cada um desses grupos de conhecimento estão ancorados no que é uma vivência de mundo, no que é um conjunto de preceitos importantes para um grupo social específico, dentro de um contexto geográfico específico. É óbvio que o Nietzsche não está defendendo aqui um bairrismo em que eu só deva estudar aquilo que, sei lá, é praticado na minha vizinhança. Mas sim que as minhas escolhas sejam guiadas pelo meu bem em vida, pelo bem da minha vida. Então eu posso ser um praticante, sei lá, da cultura japonesa aqui no interior do Ceará. A princípio, se eu tomar essa decisão de caso pensado e souber o que eu quero com ela, sem problema nenhum, pratique o seu japonês, pratique as suas formas de poesia japonesa, suas artes marciais, etc. Tá tranquilo. Tá? A crítica dele é esse excesso um pouco sem guia, sem referência, que a cultura moderna, em geral, promove. E como a gente fez já no nosso encontro passado, vale a pena pausar um pouco para tentar entender o que o Nietzsche está chamando de cultura. Né? A palavra em alemão é Kultur, falta aí o azinho do final, né? Mas o resto se escreve da mesma forma. E ele vai definir cultura aqui exatamente fazendo referência ao trecho que nós lemos no nosso último encontro, que está presente na primeira das considerações intempestivas. Ele aqui vai dizer: a cultura de um povo, como o oposto dessa barbárie que é o caos de referências moderna, foi uma vez designada, ele está fazendo referência a si mesmo, aí autorreferência, foi uma vez designada com algum direito, como penso, como unidade do estilo artístico em todas as expressões vitais de um povo. Essa designação não deve ser mal entendida como se tratasse de uma oposição entre barbárie e belo estilo. O povo a que se prescreve uma cultura deve ser, em toda efetividade, apenas uma unidade viva e não se dividir penosamente em interior e exterior, entre conteúdo e forma. Então, como a gente tinha falado, essa questão, né, de uma espécie de unidade de estilo, ela perpassa várias manifestações, desde a arte, então, escultura, música, poesia, etc., até as manifestações cotidianas, de como as pessoas se vestem, como as pessoas se expressam, etc. E o Nietzsche pretende encontrar essa unidade de estilo em alguns momentos entre os gregos do período arcaico, entre os gregos do período clássico, entre os romanos do período republicano, entre os romanos do período do Império, entre os franceses, mesmo entre os ingleses. Mas ele diz que os alemães eram desprovidos dessa cultura. Então, isso é curioso de ser levado em conta. Quem leu o texto percebeu que o Nietzsche, em vários momentos, alude ali aos alemães de forma depreciativa, mas é sempre em vista de alemães por vir. Tá? Isso diz muito respeito aos engajamentos estético-políticos do Nietzsche da época,
muito próximo do Wagner ainda, de um certo projeto de Alemanha, ainda que ele nunca tenha endossado propriamente a dominação prussiana, que acontece, nem o antissemitismo político pregado pelo Wagner e por outros intelectuais do período por lá, né? Mas ele só vai se afastar do Wagner e de forma mais aberta desse grupo daí a alguns anos, ali por volta de 1876, tá? Então, nesse período que descrita dessa segunda consideração intempestiva, ainda tem um pouco resquício de posicionamentos wagnerianos, digamos, favoráveis à dominância alemã, etc., ainda que dessa perspectiva crítica. E na seção 5, o Nietzsche vai dizer quais são as consequências nefastas desse excesso de historicismo para a vida contemporânea dele. E aqui a gente tem uma síntese mesmo do que vão ser as seções 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Ele diz aí: a saturação de uma época com a história me parece ser adversa e perigosa em relação à vida em 5 aspectos. Com tal excesso cria-se aquele contraste já mencionado entre interior e exterior, enfraquecendo assim a personalidade. Primeiro ponto, aquela ideia de que uma aparência tem autonomia com relação ao que é ao interior da pessoa. A gente está dizendo que essa é uma falsa dicotomia. Interior e exterior estão intrinsecamente ligados. Não existe um erudito que possa ter apenas a aparência de erudito sem que ele de fato seja. Ou seja, o fato de ele ser um falso erudito, ser um tolo, se dá a ver na sua própria aparência física. Essas coisas andam de mãos dadas. Mas a cultura moderna, contemporânea, historicista, promove esse tipo de separação. Continuando, segundo ponto. Por conta desse excesso, uma época imagina possuir a mais rara virtude, a justiça, em maior grau do que outras épocas. Por quê? Porque tendo o conhecimento de diferentes momentos históricos, de diferentes sociedades, esses historicistas acreditam se colocar um pouco à margem da história, fora dela, para julgar da maneira mais justa possível. É o que o Nietzsche vai dizer, não existe julgamento sem tomada de posição. Vocês estão ocupando uma perspectiva, só não são conscientes dela. E isso talvez seja a maior das injustiças que vocês cometam. Então, uma acusação muito rasgada à prática do positivismo historicista, que se pretende objetivo, que se pretende neutro e por isso justo. Terceiro ponto que ele critica. Por meio desse excesso, o instinto de um povo é destruído, impedindo o amadurecimento tanto do indivíduo quanto da totalidade. Aí ele está pensando em termos educacionais. Expor jovens a excessos de história desde muito jovens impede que eles tenham vivências efetivas antes de refletir sobre elas. Eles são lá bombardeados com uma quantidade de referências, datas, acontecimentos históricos, sem conseguir dar o devido valor a elas, impedindo, portanto, esse amadurecimento. Quarto ponto, através desse excesso, planta-se a qualquer momento a crença nociva na velhice da humanidade, a crença de ser tardio e epígono. Isso aí vai ser desenvolvido depois, a ideia de que nós somos chegados tardiamente aqui. Não tem mais nada para fazer, tudo já aconteceu. O excesso de história dá essa impressão. Uma anedota que a gente sempre pode ter em vista é a daquela pessoa que lê tanta literatura, mas tanta literatura, que na hora de ela mesma se propor a escrever alguma coisa, ela diz: eu não tenho nada a dizer, tudo já foi dito. Como é que eu vou escrever um poema depois da obra completa de Drummond? Como é que eu vou escrever um romance, sei lá, depois de Proust ou algo do tipo, né? Então, esse excesso de referência pode se tornar um peso, pode engendrar a crença de que nós somos tardios e epígonos. E o quinto ponto, graças a esse excesso, uma época adquire uma perigosa disposição à ironia sobre si mesma e, com ela, uma disposição ainda mais perigosa ao cinismo. Mas, nesse caso, ela amadurece uma praxis egoísta e astuta que debilita as forças vitais e, por fim, as destrói. Então, vejam, aqui nesses 5 pontos que ele elenca, estão sintetizados
os pontos principais das seções 6, 7, 8, 9 e 10. Ele vai desenvolver cada um deles numa das sessões que faltam, né, para a gente concluir o texto. E eu não vou abordar todos esses pontos, mas eu gostaria de trazer para a nossa discussão os trechos longos, onde ele fala da situação miserável da filosofia. Vocês vão reconhecer esse trecho, porque ele já apareceu com uma formulação um pouco diferente no texto lido na última aula, Filosofia na Era Trágica dos Gregos. Os dois textos são aí de 1873, 1874, então ele reaproveita aquele trecho do texto não publicado, a Filosofia na Era Trágica dos Gregos, nesse texto que vem a ser publicado. E a formulação que ele traz é de uma crítica a esses eruditos da época dele, que se dão ares de muita grandeza, de pompa, de se vestirem como figuras distintas, importantes, mas que, no final das contas, têm uma aparência que o Nietzsche julga ridícula. E que revelam nessa aparência ridícula mesmo o ridículo da sua falta de prática filosófica, o ridículo da sua falta de traquejo para a vida. E vejam em que palavras ele vai formular isso. Em que condições inaturais, artificiais e, em todo caso, indignas se encontra, em uma época que padece de cultura geral, a mais veraz de todas as ciências, a honesta e nua deusa filosofia. Só um parêntese. Todo esse trecho vai vir atravessado por metáforas sexuais. A escolha do adjetivo nua, deusa filosofia, aqui não é gratuito. A gente tem estudos atualmente sobre questões de gênero na obra do Friedrich Nietzsche. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas tem inclusive obras recentes publicadas no Brasil sobre o tema. Mas eu chamo atenção para esse fato. Tá? Fiquem atentos a toda a metaforologia sexual desse trecho. Em que condições naturais se encontra em uma época que padece da cultura geral, a mais veraz de todas as ciências, a honesta e nua deusa filosofia. Ela permanece naquele mundo de uniformidade superficial e forçada, como um monólogo erudito do passeante solitário, butim fortuito do indivíduo, oculto segredo de alcova ou conversinha frívola entre criançolas e velhotes acadêmicos. Como eu disse para vocês, aqui nós temos referências a Rousseau, a Schopenhauer e a Kant, né? Kant enquanto um acadêmico velho conversando com jovenzinhos. Então é uma filosofia que não tem mais sentido para a vida, a filosofia daquele momento. Ninguém pode ousar seguir em si as leis da filosofia. Ninguém vive filosoficamente, com aquela hombridade singela que um antigo exigia de alguém que se comportasse estoicamente, onde quer que fosse ou o que fizesse, caso já tivesse jurado lealdade ao estoicismo. Todo filosofar moderno é político e policial, limitado à aparência erudita por governos, igrejas, academias, costumes e covardias humanas. Ele permanece num suspiro, mas se... ou num conhecimento, era uma vez. A filosofia não tem direitos no interior de uma cultura histórica, caso ela queira ser mais que um saber interior e tímido, que não produz efeitos. Ou seja, se a filosofia se contentar em não produzir efeitos, tudo bem. Mas no âmbito de uma cultura histórica, se ela quiser mais do que isso, ela é rechaçada. Fosse o homem moderno corajoso e decidido, não fosse ele, mesmo em suas inimizades, apenas uma existência interior, ele a baniria. Mas ele se satisfaz em cobrir, envergonhado, sua nudez. Aliás, pensa-se, escreve-se, publica-se, fala-se, ensina-se filosoficamente. Até aí quase tudo é permitido. Apenas na ação, na assim chamada vida, a coisa é diferente. Aqui sempre só uma coisa é permitida e todo o resto é simplesmente impossível. Assim o quer a cultura histórica. Ainda são homens, pode-se perguntar. Ou talvez apenas máquinas de pensar, escrever e falar. Então vejam como, por trás dessas imagens que podem ser mais ou menos perturbadoras, o Nietzsche está propondo uma crítica muito radical a essa desvinculação entre pensamento e ação, entre que é a filosofia e a sua prática cotidiana,
e faz isso criticando de forma direta o que é o sistema de produção do conhecimento contemporâneo dele. Vejam, ele já está dizendo que se escreve demais, que se é instado a publicar demais. Imaginem se ele visse as métricas, as necessidades de publicação de hoje em dia. Um artigo em revista 1, 2 artigos em revista 2, por ano, por semestre, etc. Certamente ele está ali no início de uma tendência que se radicaliza muito, mas ele já vê as implicações nefastas disso. Como é que alguém consegue viver filosoficamente quando tem milhares de tabelas para preencher todos os dias, e-mails para responder, toda uma vida burocrática que a suga para tarefas muito comezinhas e que às vezes não deixam tempo para uma prática de exercício físico, uma prática meditativa. O problema não é simplesmente uma tomada de consciência pessoal, o problema ele é sistemático. O problema é que dentro desse sistema é muito difícil não apenas ensinar filosofia, mas fazer da própria vida uma vida filosófica. E aí, para completar as imagens que eu mencionei para vocês de caráter sexual, é que eu trago esse finalzinho do mesmo trecho, em que ele vai caracterizar os modernos como eunucos. Porque se a filosofia é essa nua deusa, que os modernos eventualmente cobrem, para que a nudez seja menos, digamos, perturbadora, esses modernos vão ser caracterizados como eunucos, e ele vai dizer: aos poucos se perde totalmente a coerência entre o homem e sua esfera histórica. Vemos rapazotes desinibidos lidarem com os romanos como se estes fossem da sua laia, e eles soterram e enterram o que sobrou dos autores gregos, como se esses corpora lá estivessem para ser dissecados e fossem vilia, corpus vis, como são seus próprios corpora literários. Supondo que alguém trabalhe com Demócrito, sempre me vem uma pergunta: por que não Heráclito? Ou Philon? Ou Bacon? Ou Descartes? E assim por diante. Por que não um poeta, um orador? E ainda, por que afinal um grego? Por que não um inglês, um turco? Não é o passado grande o suficiente para que se encontre algo que não os faça parecer tão ridiculamente arbitrários? Mas, como dissemos, é uma geração de eunucos. Para o eunuco, toda mulher é igual, apenas a mulher em si, a eterna inacessível. Assim, não importa o que fazem, se a história mesma permanecer conservada bela e objetivamente, por aqueles que nunca poderão por si mesmos fazer história. E como nunca serão elevados pelo eterno feminino, afastam-se dele e tomam neutros também a própria história como neutra. Obviamente a gente pode e deve problematizar todo esse linguajar aqui, isso faz parte de uma perspectiva misógina de compreensão do que significa estar no mundo, é objetificante de figuras femininas, é capacitista na apropriação da figura do eunuco, etc. Mas o que está em jogo por trás dessas metáforas é uma questão que ainda me parece relevante, que é o que é que motiva cada um de nós a trabalhar com aquilo que trabalha, a estudar o autor que estuda, a se dedicar à obra à qual se dedica. O que é que justifica o nosso engajamento vital com essas escolhas? Porque o que o Nietzsche, de certa forma, está criticando é: nós, enquanto modernos, somos educados a ver essas escolhas com certa indiferença. Como se tanto fizesse escolher um ou outro. Trabalhar com poesia, ou trabalhar com filosofia, trabalhar com um autor de uma nacionalidade ou de outra, que se expressa numa língua ou em outra, quando, na verdade, essas são questões muito viscerais. Porque, por um lado, essas obras, esses autores, vêm de contextos específicos, de culturas específicas, e nós, no nosso contexto, também temos nossas especificidades. É no contato entre essas especificidades, é a partir daquilo que elas podem oferecer que uma escolha dessa natureza deveria ser tomada. E não no escuro, e não com base numa possível indiferença. Tá? Bem, e assim a gente vai caminhando para o final da exposição desse texto. Eu vou querer destacar alguns pontos que ele elenca, ou que ele desenvolve, nessas 4 últimas sessões. Ele vai dizer algo que eu já mencionei aqui, que é: só há justiça com tomada de posição. A ideia de que a objetividade, no caso da história,
permitiria uma abordagem justa do passado, justa, entre aspas, porque neutra, vem ou da ingenuidade ou de más intenções. Porque há o historiador, há o estudioso que acha que é objetivo e acredita nisso de uma forma ingênua. Diz, eu sou tão objetivo quanto possível, eu tento respeitar ao máximo todos os envolvidos, né, no que é a minha abordagem científica, eu me coloco de fora. Pode acreditar nisso, né? Imagino que haja pessoas que acreditem. Ou há aqueles que, sabendo que estão ocupando uma determinada posição, que abordam o problema a partir dessa posição, camuflam isso para simplesmente enganar os outros. São os mal intencionados. E aí, existem essas duas categorias. Da perspectiva do Nietzsche, é sempre problemático dizer que você está fazendo ali uma abordagem objetiva, porque na verdade você está camuflando a sua posição enquanto sujeito face àquela história, aquela obra, aquela análise. Então, mais vale ser consciente e explícito sobre a posição que você ocupa. Nesse sentido que ele vai dizer, inclusive, é sempre a partir do presente que alguém se engaja com o passado. A formulação dele é mais interessante que isso. Ele diz, apenas da força superior do presente lhes é permitido interpretar o passado. Apenas sob a pressão de suas qualidades mais nobres adivinharão o que do passado é digno de conhecer e preservar. E aí vejam, essa é uma confrontação radical de certos pressupostos do historicismo, porque a ideia de haver algo no passado que é digno de conhecer e preservar não faz sentido para o historicismo. O historicismo trabalha com a ideia de que todo o passado precisa ser conhecido, todo passado precisa ser preservado. Quando a gente se volta para a prática historicista, a gente percebe que não é exatamente o que acontece, mas o discurso é esse. O discurso é de que todos contam, de que para o historiador neutro, para o historiador imparcial, tanto vale a história de um vilarejo em Papua Nova Guiné, quanto a história de Atenas. Só que quando a gente vai para a prática historicista efetiva, a disparidade é enorme. O que a gente está dizendo é preciso reconhecer essa disparidade, preciso enunciá-la. Não que a gente precise necessariamente endossar o juízo de um historiador ou de outro, mas que ele tenha clareza no seu ajuizamento. Outro ponto interessante é que os excessos do historicismo, e aí entra nessa crítica que o Nietzsche vai fazer aos contemporâneos, arruinam as manifestações autênticas da religião e da arte. Religião e arte são para ele manifestações supra-históricas e ahistóricas por natureza, uma vez que precisam da ilusão do amor para serem criadas. Isto é, precisam partir de uma incondicional crença em algo perfeito, bom e belo. Aí entra ainda o lado de um Nietzsche relativamente idealista, me parece, que está ali no que é a escrita do Nascimento da Tragédia, no que ele vai falar sobre o Dionisíaco, o Apolíneo, toda a idealização do lugar do artista, o lugar do homem de religião, o santo. Mas ainda assim tem um aspecto interessante, esse que é o de que para promover obras por meio de acontecimentos ou obras artísticas mesmo, né, ou obras de religião, é preciso acreditar em valores que transcendam a historicidade na qual a gente se encontra, que sejam de certa forma transcendentais. E aí é que ele vai falar do amor como um elemento fundamental para a produção de obras de arte, para a produção de reflexões religiosas contundentes ou práticas religiosas efetivas. Preciso que se creia num amor que transcenda as circunstâncias, as particularidades históricas. Ele está aí pensando no que podem ser antídotos a esse excesso de historicismo do tempo dele. Da perspectiva nietzschiana, desse momento, a ópera wagneriana ainda é uma alternativa muito importante. Ele está achando que, de fato, Wagner vai conseguir restaurar os níveis culturais da Alemanha daquele período, reinaugurando uma espécie de renascimento como o que Ésquilo promoveu na Atenas do século V. Coloca em paralelo com frequência Ésquilo e Wagner, pensando ali
no que seria um modelo ateniense para pensar essa futura Alemanha. Obviamente ele se decepciona tanto com o Wagner quanto com a Alemanha muito rápido. Com o Wagner ele vai romper daí a 2 ou 3 anos. Bem, com a Alemanha ele nunca foi exatamente o mais entusiasta, mas ele continua a se decepcionar até os seus últimos escritos. Quem leu o Ecce Homo, né, a espécie de autobiografia filosófica dele, sabe quão crítico ele termina a vida da Alemanha. Quão crítico da Alemanha ele termina a vida. E para encerrar, outros pontos do texto que aparecem são aí a ideia de que o tempo presente está velho tem origem numa concepção escatológica cristã, herdada da Idade Média, segundo a qual o final dos tempos se aproxima. Crítica ao cristianismo e as suas influências culturais já estão presentes nesse texto. Depois ele vai desdobrar isso dizendo que a filosofia hegeliana é a tentativa otimista de dar um verniz filosófico a essa visão escatológica cristã. Tem um momento muito engraçado do texto em que ele vai dizer que, da perspectiva de Hegel, é como se toda a existência humana confluísse para a sua confortável existência berlinense. Se tudo tivesse acontecido para que Hegel estivesse lá tendo uma vida confortável em Berlim. Obviamente é uma visão muito crítica da teleologia, da escrita da história hegeliana. Como eu disse, há ainda críticas à modernização da vida, tudo aquilo que acarreta a alienação das pessoas, suas condições de existência, do trabalho, do estudo, das vivências, e a consequência pior disso tudo, que é a promoção do egoísmo. Termina essa segunda consideração intempestiva com longas considerações sobre o egoísmo individual, o egoísmo das massas, diferentes manifestações do egoísmo, mas para ele uma das marcas da contemporaneidade é esse individualismo egoísta. E ele conclui dizendo que o tempo presente precisa de uma transformação educacional, ainda é o Nietzsche educador, a fim de propiciar formas de conhecimento ligadas a experiências e vivências significativas. Aí a gente escuta ecos de Rousseau. Tá? O Nietzsche ele foi um leitor muito dedicado de Rousseau, e as reflexões pedagógicas de Rousseau aparecem em alguns desses escritos de juventude do Nietzsche. E é com esse objetivo de promover uma transformação na educação da juventude que ele vai concluir esse texto. Eu vou ler aqui 2 trechos relativamente longos, mas para mostrar para vocês onde entram os gregos, onde entra a forma como o Nietzsche vê os gregos para o presente, nesse momento da atuação dele ainda enquanto filólogo, mas já na véspera de começar a sua passagem, por assim dizer, para a filosofia madura. Ele abandona o posto de trabalho devido a condições de saúde e passa a se dedicar apenas à escrita de obras filosóficas alguns anos depois disso. E ele diz aí, no que essa conclamação final à juventude contra o que ele entende como uma doença histórica: não se admire que sejam nomes de venenos. O antídoto contra o histórico se chama o ahistórico e o supra-histórico. Com esses nomes, retornamos ao início de nossa consideração e à sua bonança. Com a palavra ahistórico, designo a arte e a força de poder esquecer e se fechar em um horizonte delimitado. Chamo de supra-histórico o poder de desviar a visão do devir em direção daquilo que dá à existência o caráter da eternidade e identidade, a arte e a religião. A ciência, pois é ela que falaria de venenos, veria naquela força, nesses poderes, poderes e forças adversários, pois ela considera verdadeiro e correto apenas a reflexão objetiva. Portanto, a reflexão científica, que vê em todo lugar algo que veio a ser, algo histórico, e em nenhum lugar um ser, algo eterno. Ela vive do mesmo modo em uma contradição eterna contra os poderes perpetuadores da arte e da religião, como se ela odiasse o esquecimento, a morte do conhecimento, como se ela procurasse suprimir a limitação de horizontes para inserir o homem em um mar infinito e ilimitado de ondas luminosas do conhecimento do devir. Essa é uma passagem muito densa, que precisaria de um longo comentário, mas o que chama mais atenção é essa ideia de que a ciência se volta para o que é próprio do devir, da transformação, do vir a ser, do que é mutável,
físico, enquanto o supra-histórico, arte e religião, se voltariam para aquilo que é da ordem do ser. E aí, obviamente, o discurso religioso ele vai, de fato, trabalhar com essa ideia de uma transcendência que justificaria, né? Existem diferentes formas de conceber isso em diferentes sistemas filosóficos, mas que justificaria a existência mutável, terrena, com base em algo que é e não se transforma nunca. E a arte, da perspectiva sugerida aqui, lidaria também com ideais dessa mesma natureza. A gente poderia pensar aí ideais estéticos. Mas é muito interessante que, numa reflexão sobre a história, o Nietzsche termine com essa acusação contra a ciência de modo geral. Obviamente ele está falando ali da história científica, mas numa espécie de querela entre ciência e arte, querela entre ciência e religião. E ele cita o exemplo dos gregos. A gente sente aí o filo-helenismo dos gregos como aquele exemplo que ainda teria algo a ensinar. Não porque nós devêssemos imitar os gregos, mas porque, por meio de uma reflexão sobre eles, a gente teria um horizonte a alcançar a partir de onde nós nos encontramos. E isso é bem interessante. Ele vai, portanto, terminar esse texto falando, olha, alemães estão hoje na mesma situação em que os gregos se encontraram em algum momento da sua história. Se a gente quisesse tentar atualizar a discussão, a gente diria o caos cultural em que a gente vive hoje também não é de todo diferente ao que o Nietzsche vai pintar aqui. E ele diz, houve séculos em que os gregos se encontravam no mesmo perigo em que nós nos encontramos. Ou seja, de sucumbir na inundação do estrangeiro e do passado na história. Eles nunca viveram numa intangibilidade orgulhosa. Sua cultura, ao contrário, foi sempre, por muito tempo, um caos de formas e conceitos estrangeiros, semíticos, babilônicos, lídios, egípcios. E sua religião, uma verdadeira batalha de deuses de todo o Oriente. Semelhante a como hoje a cultura alemã e a religião são em si um caos de toda uma terra estrangeira, de toda uma época anterior. E apesar disso, a cultura helênica não era um aglomerado. Graças àquela sentença apolínea, conhece-te a ti mesmo. Os gregos aprenderam aos poucos a organizar o caos, ao se voltarem, segundo o ensinamento délfico, a refletir sobre si, isto é, sobre suas necessidades autênticas, e deixar perecer as necessidades ilusórias. Assim, eles tornaram a se apoderar de si, não permaneciam mais herdeiros e epígonos saturados de todo o Oriente. Eles se tornaram, pela luta laboriosa consigo mesmos, através da prática da interpretação daquela sentença, os continuadores e multiplicadores do tesouro herdado e modelos primogênitos de toda a cultura futura do povo. Então tem essa ideia de que um povo no passado conseguiu enfrentar essa situação de caos cultural, de várias e diferentes referências culturais em termos de religião, em termos de manifestações de música, poesia, escultura, etc. E que, por meio de um processo de... não sei qual é a palavra certa, mas de busca de si, decidiu por quais elementos manter no que passaria a compor a sua identidade cultural. Há, obviamente, como eu disse, uma idealização filo-helênica do Nietzsche nesse final, gritante, tá? Gritante. Inclusive, ele faz, no último parágrafo mesmo, uma referência um pouco depreciativa aos romanos, assim, como se os romanos fossem muito mais atentos a uma ideia de aparência, de decoro, uma aparência inclusive decorativa, enquanto os gregos tivessem tido essa capacidade de unir pensamento e vida na linha do que o próprio Nietzsche pretende propor para os seus leitores. Mas por trás dessa idealização, eu acho que tem pelo menos assim um horizonte interessante que ele sugere poder ser levado em conta no que é essa tomada de consciência sobre
nós mesmos, no nosso tempo presente, face a essas condições extremamente complicadas de existência, a fim de que a gente faça escolhas contundentes da nossa perspectiva individual. Enquanto uma transformação coletiva não é possível, e ele vai falar dessa transformação coletiva nas outras considerações extemporâneas, ele está pensando na ópera como uma forma artística que vai chegar a muita gente, transformações no sistema educacional alemão, que, portanto, chegariam também a muita gente, mas ele diz, enquanto não houver essas mudanças sistêmicas gerais, cabe, infelizmente, a cada um tentar promover essa transformação por conta própria, e é com essa nota algo individualista que o texto se encerra. Como eu disse, na terceira consideração intempestiva e na quarta, essas reflexões vão transcender o nível do indivíduo e vão ganhar cada vez mais o âmbito da cultura geral, mas aqui ele vai dizer, essa é uma alegoria para cada um de nós. Deve-se organizar o caos que se tem em si, tornando a refletir sobre suas maiores necessidades. Sua honestidade, seu caráter corajoso e veraz, devem em algum momento se posicionar contra o fato de se tornar sempre algo repetido, reaprendido, imitado. Começa-se então a compreender que a cultura pode ser algo diferente de uma decoração da vida, isto é, de algo no fundo, sempre fingimento e dissimulação. Pois todo adereço esconde o que adereça. Assim se desvela o conceito grego de cultura em oposição ao romano, o conceito de cultura como uma physis, uma natureza, nova e aprimorada, sem interior e exterior, sem fingimento e convenção, a cultura como uma consonância entre vida, pensamento, aparência e querer. Assim ele aprende, por experiência própria, que isso era a força superior da natureza moral que propiciou aos gregos a vitória sobre as outras culturas e que aquele aumento de veracidade também deve ser uma exigência preparatória de uma verdadeira cultura. Se essa veracidade puder prejudicar seriamente em uma oportunidade a cultura em voga, ela poderá ajudar a levar à queda toda uma cultura decorativa. Esse trecho é muito violento, ele está de fato dizendo, espero ter contribuído para prejudicar a cultura em voga, em prol de uma cultura por vir, em prol de uma cultura na qual haverá consonância entre vida, pensamento, aparência e querer. Vejam como essa ideia de uma consonância entre vida, pensamento, a aparência e o próprio desejo, a própria vontade, me parece uma das definições possíveis da filosofia madura do Friedrich Nietzsche. É óbvio que a gente poderia contestar isso com base em dados biográficos, né? O Nietzsche é doente, o Nietzsche tendo vários problemas de saúde, mas no que ele tematiza, sem sombra de dúvidas, esse é o horizonte com que a filosofia dele trabalha. Tá? E antes de terminar, mas aqui acaba a exposição do texto, eu sugiro que quem tiver interesse nesse debate sobre história, dê uma conferida nesse vídeo que está no meu canal, intitulado Por uma Filologia do Futuro, o que resta da polêmica entre Wilamowitz e o Círculo de Nietzsche para os estudos clássicos hoje. Esse é um material que foi publicado também em formato de artigo, então dá para encontrar a versão escrita dessa apresentação que eu mostro para vocês, na qual eu indico como os posicionamentos anti-historicistas do Nietzsche são confrontados pelo Wilamowitz por volta desse mesmo período. O mote, na época, foi a publicação do livro O Nascimento da Tragédia a partir do Espírito da Música, em 1872, mas que, apesar de ter se colocado contra Nietzsche e contra esse discurso anti-historicista, o próprio Wilamowitz, no final da vida, lá para 1907, quando ele já tem mais de 40 anos, já tem mais de 50 anos, ele começa a rever alguns dos pontos dele e tem formulações muito interessantes para pensar o que é uma abordagem científica da história. Tá? Vou tentar dizer assim, quem tiver interesse vai lá, assiste ao vídeo, todas as fontes estão lá. Páscoa, quinta é feriado, então daqui a 2 semanas a gente vai se encontrar para debater o texto Nós, Filólogos, notas que o Nietzsche escreveu para o que teria sido a quarta das considerações intempestivas, na minha tradução, que foi publicada lá no apêndice da tese de doutorado que eu defendi em 2022, intitulada
o Evangelho de Homero por uma outra história dos estudos clássicos. Esse material também tem em inglês, né? We Classicists, a tradução é essa, We Classicists, do original em alemão via Philologen. Eu vou disponibilizar para vocês o texto da tese, vocês vão lá ao apêndice e podem ler essa obra para o nosso encontro de daqui 2 semanas. Se alguém já quiser ir adiantando as leituras do que vão vir depois, que vão incluir a Teogonia de Hesíodo e Trabalhos e Dias, também de Hesíodo, podem já ir adiantando as leituras. Tá? Bem, com isso a gente chega ao final da exposição. Já são quase 10 horas. Eu peço desculpas, porque eu sempre ocupo muito tempo falando, né? Eu sou meio sem limite quanto a isso, mas pelo menos foi antes das 10 horas. Beleza? Mais nenhum comentário? Senão a gente pode ir encerrando por aí. Eu agradeço a presença de vocês todos, vocês todas. Foi ótimo. Espero que tenham gostado da exposição. Valeu, Celso. Boa noite. Nietzsche é sempre muito instigante, né? A gente pode discordar de algumas coisas, algumas formulações, mas ele tem, de modo geral, apontamentos contundentes sobre problemas que ainda são os nossos. Beleza, valeu, Bruna. Tchau, tchau, Daisy. Boa noite a todo mundo. Beleza, então como não temos mais perguntas, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.